Eita, vamos nós. Olá, gente. Aqui quem fala é Valbert Oliveira. Sou residente da Residência em Segurança e Informação aqui pela Universidade Federal do Ceará, com parceria com a Samsung e com o Instituto CID, né, que é um instituto que desenvolve aplicações especificamente para a Samsung. Então vamos nós aqui. O objetivo desse vídeo é explicar aqui o desenvolver, né, de um trabalho para engenharia de dados, né, especificamente para a disciplina de mineração e ciência de dados. Então vamos nós. O trabalho consiste em minerar dados, né, fazer uma raspagem ali através de web scraping, né, fazer uma raspagem literalmente de dados em páginas web, para que a gente possa ali criar um dataset, né, de maneira que posteriormente se possa realizar algumas análises estatísticas, né, e tirar algumas predições, dentre outras informações que poderão ser extraídas futuramente em novos trabalhos. Esse aqui especificamente vai se resumir apenas em extrair os dados e criar um dataset e ao final transformar esse dataset em um arquivo CSV para que possa ser utilizado em outros trabalhos futuros. Pois bem, vamos começar o nosso trabalho aqui importando as bibliotecas necessárias para que a gente possa estar utilizando durante o desenvolver do código, né? Um detalhe, esse código ele vai ser desenvolvido na linguagem de programação Python, certo? Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui o Pandas, eu tenho o NumPy, tenho o Selenium, que é uma ferramenta que vai nos possibilitar a gente navegar entre os elementos das páginas em HTML e extrair aquilo que a gente realmente necessita. Tenho também o Beautiful Soup, né, que é uma ferramenta que vai poder fazer ali o tratamento desse código que a gente extraiu dessas páginas, no caso aqui o código em HTML, e vai, né, nos permitir filtrar somente parte do código que seja necessário ao nosso trabalho. Tranquilo? Então vamos nós aqui, eu vou executar essa parte aqui do software para poder importar essas bibliotecas, e para que eu possa dar continuidade ao meu trabalho, é necessário nesse momento a gente trazer alguns conceitos básicos, né, porém importantes à interpretação dos dados estatísticos. Eu tenho aqui, por exemplo, a incidência, que é uma estimativa do número de novos casos ou diagnósticos, né, num determinado período de tempo. No meu caso aqui, eu vou trazer dados referentes a informações de câncer, né? A incidência de câncer a nível mundial, a mortalidade, né, de câncer a nível mundial, e também vou trazer dados referentes ao índice de desenvolvimento humano, para que a gente possa, nos próximos trabalhos, realizar, né, análises estatísticas dessas taxas, desses valores apresentados e tirar aí algumas conclusões e possivelmente algumas predições, certo? Então, aqui eu trago também a definição de mortalidade, que é uma estimativa do número de mortes num determinado período de tempo, certo? Em uma determinada população. Eu estou analisando aqui as populações mundiais, né? E eu estou também trabalhando aqui no ano de 2020, dados especificamente ali do ano de 2020. Trago também aqui a taxa padronizada pela idade, que é uma medida utilizada para comparar valores de incidência ou mortalidade entre diferentes regiões ou populações. Que a gente tem aqui a abreviação, o acrônimo, né, de ASR, que é o Age Standard Rate, né? Tá aí esses carinhas. Beleza? Então a gente vai aqui iniciar o nosso código, literalmente, certo? Aqui eu começo chamando o navegador, né? Eu dar um rosinho aqui, se vocês observarem bem aqui na parte inferior, ele já chamou o meu navegador. Em seguida eu passo para o meu navegador, né? Eu passo aqui através do Selenium, vou estar utilizando um argumento, né, onde eu passo aqui a URL do site que eu pretendo extrair os dados, e aí ele vai abrir
né, ele vai aqui abrir a página que eu necessito, certo? Tá aí ela. Observe que eu tenho esse botãozinho aí, né, que eu preciso clicar nele, devo criar um clique automático, e ele vai fazer isso para mim, né? Se você observar, ele já tirou. E agora eu vou navegando aqui, certo? Essa parte do código, ela é a navegação em si, né, para trazer os dados que eu necessito. Eu vou executar essa parte aqui para o vídeo não ficar muito extenso, certo? Aqui ele está se movimentando, se você for analisar aqui, ó, ele está navegando nessa página aí, certo? Então eu vou passando aqui e aí ele vai trazendo para mim, certo? Essas informações aqui, ó. Tá vendo? Ele vai clicando aqui, vai se movimentando. Vou passando aqui, aqui ele vai utilizar o Selenium para selecionar a ordem dos valores dos índices de desenvolvimento, bem aqui nessa área, certo? Eu tenho aqui o índice de desenvolvimento, então eu pretendo extrair esses carinhas aqui em ordem crescente, certo? Desculpa, decrescente, do maior para o menor. Então, essa parte do código é justamente isso aqui que eu preciso. Aí eu vou trazendo, e aí no final, né, eu consigo aqui extrair esse código aqui, é o código fonte, na realidade é uma sopa de código, né, que a gente chama aqui na nossa linguagem de programação. Então aqui eu tenho exatamente o código em HTML, o código completo da página, que seria essa páginazinha aqui, tá vendo aqui? Então todo esse código aqui, eu tenho ele, né, armazenado na variável sopa. Só que esse código, da forma que está aqui, não é possível realizar um trabalho da forma que eu venho extrair aqueles dados, né, de maneira organizada a qual eu preciso. Para isso eu vou passar essa sopa, né, de código aqui para o Beautiful Soup, que é uma ferramenta que vai me permitir eu melhor organizar esses dados aqui, certo? Observe, está aqui ele, vou passar agora. Então, eu até não imprimi aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou descomentar aqui essa parte para que eu possa imprimir e aí a gente poder observar. Tá aqui o código. Essa parte aqui já vem mais, o código já está mais organizado, né? Bem aqui, lá no final eu já obtenho aqui, ó, né, as minhas divs, todas organizadas e separadas direitinho, tá vendo? Ó? Então ele já me traz uma estrutura que já facilita eu trabalhar e extrair somente aquilo que eu necessito, certo? Então eu vou passar aqui um pouquinho para que eu possa, olha como ficou grande, né? Pronto. Embora, rapaz, prontinho. Aqui, pronto. Tranquilo, criei ele, pronto. Deixa eu subir aqui, pronto, aqui, ó. Após eu passar lá para o Beautiful Soup, já consigo aqui extrair, né? Isso aqui eu já faço a extração. E já puxo aqui somente o que eu quero, né? E vou começar a montar minha lista aqui, da minha tabela. Então, eu já trago para cá, certo? Ó, esses dados organizado. Aqui eu tenho a população, no caso aqui é o nome, né, dos países do mundo, e aí o índice de desenvolvimento humano de cada um desses países em ordem decrescente, certo? E ao lado já tem uma taxa de mortalidade aqui, ó, certo? Então eu vou puxando aqui ele, certo? E aí eu vou fazer isso aqui para todos os elementos que eu necessito. No caso, eu quero buscar informações a respeito da incidência e da taxa de mortalidade. Então agora eu vou buscando de novo. Esse processo aqui é exatamente igual ao processo inicial, certo? Eu vou adiantar aqui para que a gente possa, né, trazer somente os dados necessários. Bem aqui, eu já começo a fazer a mesma coisa que eu fiz lá no primeiro processo, né? Aqui eu, em vez de ter sopa, eu vou chamar sopa 2, trago lá o código, né? E aí eu vou novamente, e aí no final eu já trago essa tabela já com a taxa, né, de mortalidade real, certo? Eu tinha lá em cima aqui, ó, a taxa de mortalidade, né, com
com a taxa padronizada, né? Aquela taxa ASR que a gente viu lá em cima. E eu trouxe ela agora com a taxa real, para que eu possa ter as duas taxas para me realizar as comparações. Então eu dou aqui seguimento, né, meu trabalho, e aí novamente agora eu vou para o índice, né, de a incidência, né. Aí já começo a trazer aqui a incidência, eu novamente trago a taxa real, certo? Aí aqui eu já posso passar e vou buscar novamente a taxa, né, o índice, né, sobre a taxa padronizada. Aí eu dou continuidade. No finalzinho aqui eu tenho, certo, todas essas informações, aí eu vou concatenar em um único arquivo, tá vendo? Eu vou criar aqui um data frame aqui, ó. Eu inicio aqui, depois de obter todos os dados, eu vou trazer esse carinha para uma única tabela. Então aqui é o momento que eu pego, utilizo esse código aqui em cima para poder concatenar todas essas tabelas em uma única tabela. E por final eu tenho esse carinha aqui, ó, certo? Aqui é a visão dele geral, ó. Então eu consegui extrair o que? Né? As populações, eu trouxe o índice de desenvolvimento dessas populações e eu trouxe aqui a incidência de câncer, né, sob a taxa padronizada pela idade, trouxe a incidência de câncer, né, com a taxa real, trouxe a mortalidade de acordo com a taxa padronizada por idade e trouxe também a mortalidade com a taxa real. Tranquilo? Então eu aqui transformo esse carinha, certo? Aqui em um arquivo CSV, né? Para que eu possa trabalhar posteriormente. Então aqui foi feito, né? Transformei ele aqui. Aqui embaixo eu realizo isso daí. E aqui eu dou um print para me ver como ficou. E eu chego ao final da minha lista 1. E é isso, gente. Certo? Para não estender muito aqui, já está com 12 minutos o meu vídeo. E posteriormente a gente detalha mais um pouco nos próximos trabalhos.